Você pode repetir comigo? Só tem vitória quem age. Vamos lá? 1, 2, 3. Só tem vitória quem age. Agir, ação, se movimentar. Poderia pegar milhares de exemplos da Bíblia Sagrada, mas anotei alguns. O paralítico, você lembra do paralítico? Aquele do tanque de Betesda, você lembra dele? Né? Enquanto ele não agiu, nada aconteceu. Diga para alguém que você tem intimidade, que você possa falar. Enquanto você não agir, nada vai acontecer. Isso não é revelação, isso não é revelamento, isso não é uma lei. Enquanto você não age, nada vai acontecer. Enquanto você não se irritar com esse problema, sabe o que é você se irritar com esse problema? É quando você fala assim: chega, chega, a partir de hoje eu vou dar um jeito nisso daí, chega. Alguém aqui lembra do seu pai ou da sua mãe, mesmo que faça muitos anos atrás, aquele dia que você ficou lá, e seu pai e sua mãe falou: chega? Alguém já passou por essa situação? Você fala: chega. Ele falou: chega. O que foi? Ele foi lá e resolveu a situação. Então, isso é para tudo na vida. Se nós não agirmos, nós não vamos ter vitória. Pastor, mas a palavra de Deus não diz: eu tudo posso naquele que me fortalece? Sim, está falando para aquele que age, para aquele que tem ação. Pastor, a palavra de Deus não diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará? Sim, está falando para aquele que age, para aquele que tem ação. O caminho, quando fala entrega o teu caminho ao Senhor, denota aí o que? O sentido real de alguém que já está numa caminhada, ou seja, que tem uma ação, que tem um projeto, que tem um plano e que está trabalhando em torno disso. Talvez você tenha tido experiências pessoais desse ano, que você tentou de diversas maneiras, do ano passado, tentou de diversas maneiras algum projeto e nada aconteceu. Nada aconteceu. Então você teve essa experiência. Por que não aconteceu? Deus é ineficaz no seu poder? Não. Deus é ineficaz em agir? Não. É porque nós temos que agir. E se esse ano nós não fizermos isso, realizarmos a nossa parte e deixar que Deus realize a dele, vai ser a mesma coisa. Você vai falar assim: poxa, 2024 não aconteceu, e 2025 eu pensei que ia acontecer e não aconteceu. Você precisa agir. Só tem vitória quem? Só tem vitória quem? Mais forte, só tem vitória quem? Outro exemplo, a viúva, seu marido havia morrido, ela com seus filhos, os credores foram bater a porta e ela se viu numa situação ali. Ou ela tinha uma ação, ou ela fazia algo, ou na data estipulada, aquele credor iria voltar para levar os seus filhos. E o que ela fez? Ela agiu. Ela foi de encontro ao profeta. Ela foi falar a sua necessidade. E ali nós conhecemos a história. O milagre foi tão grande do azeite, que ela não somente pagou aos seus credores, mas o que sobrou, o profeta disse: agora vive do resto agora. Ou seja, resolveu a situação daquela mulher. A mulher do fluxo de sangue. Eu ainda não estou ministrando a palavra, eu estou tentando chamar a tua atenção para entrar no personagem propriamente dito. A mulher do fluxo de sangue. Quantos anos aquela mulher ficou procurando a cura, irmãos? Quantos anos? Tem certeza? Não foram 10, 8, 13, 15? Foram quantos anos? 12 anos. A igreja do Senhor Jesus, essa igreja tem 82 anos, hein? É uma igreja afiada na palavra de Deus. Por mais empolgante que esteja o pregador, ou até mesmo o teu pastor presidente, fica ligado para ver o que está na Bíblia. Não é o que o pastor Rinaldo acha, mas é o que está na Bíblia. Uma vez me ensinaram, ainda na minha adolescência, eu te ensino essa noite: nunca bata a boca com o pastor,
com pregador, com cantor. Não. Você vem para a igreja é para quê? Para que nós viemos para a igreja? Para adorar a Deus. Então, se você está ouvindo uma mensagem, alguma coisa não bate com a Bíblia, irmão, isso aí, não, faz isso não. Venha sempre para a igreja com 2 sacos, um com fundo e o outro sem fundo. O que é verdade está na Bíblia e o Espírito Santo testifica, você coloca no saco com fundo. O que não bate, não está na Bíblia, nem o Espírito Santo testifica, você joga no outro sem fundo. Mas você não pode engolir qualquer coisa. Você tem que se alimentar da genuína palavra de Deus. Por isso que nós temos que participar de cultos de ensino, de cursos de capacitação de obreiros, de seminários, de estudos individuais da palavra de Deus, participarmos dos ensaios, dos louvores, para apresentarmos um louvor perfeito a Deus. Eu estava recordando essa semana e comentei com 2 obreiros que estavam no carro comigo, o pastor Deco e o pastor Rudinei, a CIB de uma das igrejas filiadas que eu fui. Eu estou na palavra, hein? Fugi do tema não. De uma das igrejas que eu fui, semana passada, a CIB cantou aquele hino, vou erguer a bandeira. E? Vai, irmãs. E o que? Peraí, você não é cibiano, deixa as irmãs cantarem. Como é que é, irmãs? Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Aí uma vez a pastora Simone, não aqui, mas em outra igreja que nós pastoreávamos, ela foi espalhando os microfones para a CIB cantar, e o microfone foi parar na mão de uma irmã que não canta, que não ia nos ensaios. E era o microfone mais potente que tinha da igreja. Então a voz, o microfone dela abafava tanto o grupo como os outros microfones. Só que a irmã não ia na CIB. Aí nessa parte, vou erguer a bandeira da vitória e cantar, né? Aí ela cantava, vou erguer a bandeira, patati patatá, porque ela não sabia a letra, né? Pastor, isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. Isso é coisa de quem não se preocupa em vir para ensaios, não se preocupa em estudar, não se preocupa. Até que a gente descobriu qual era o microfone e no meio do hino conseguimos lacrar e fechar o microfone dela na mesa, né? Então, não aceite nada de patati patatá. É Bíblia. Você veio para o culto de ensino, você quer o quê? Bíblia. Então, eu quero me apegar a Ana. Nós lemos aqui no livro de 1 Samuel a história de Ana, que é uma história conhecida por todos. Mas vai que tem alguém aqui que está nos visitando e nunca ouviu falar de Ana. Existia um homem chamado Eucana, e a cultura da época permitia aquele homem ter mais de uma esposa, e Eucana, um homem, tinha 2 esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Pois bem, por que era tão importante para uma mulher judia gerar filhos? Principalmente a alegria que ficava quando eram gerados filhos homens. A esperança de daquela casa sair um libertador, sair um juiz, um profeta, sair um valente de guerra. Então sempre que nascia um varão, havia uma esperança. Então você imagina a condição naquela época de uma mulher que não podia gerar filhos. E a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Onde está isso, pastor? 1 Samuel capítulo 5, a última parte do versículo. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Ana era, no que nós conhecemos hoje, estéril. Ana não tinha como gerar filhos. Então a Bíblia diz que era uma situação muito difícil. E fica nítido também nessa passagem que o homem Eucana, ele tinha um carinho especial por Ana. Por quê? Não sei, a Bíblia não revela. Talvez Ana fosse mais bela, não sei. Talvez Ana fosse a sua primeira esposa, não sei. Talvez Ana fosse uma mulher de diálogo, carinhosa, paciente.
atenta, né? Cuidadora do seu marido, dos afazeres da casa, uma mulher que se preocupava com a parte de adoração a Deus, mas também se preocupava primeiramente com a família, não sei. Mas a verdade é que Deus, que Eucana, tinha um carinho especial por Ana. Tanto que diz que quando uma vez ao ano, né, eles subiam para sacrificar em Siló, onde estava o sacerdote Eli e seus 2 filhos. Isso era feito uma vez ao ano, um sacrifício. Eles levavam as famílias, eles acampavam, e ali cada um sacrificava ao Senhor e cultuava ao Senhor. Ok. A Bíblia diz que Eucana pegava da porção do alimento, dava a Penina, dava aos filhos e filhas de Penina, que eram seus filhos e filhas. Mas a porção especial ele pegava e dava para Ana. E quantas das vezes ele olhava para Ana, porque um bom casal, um casal que se conhece, e esse conhecimento, ele vem no olhar, ele vem no diálogo, ele vem na cumplicidade. Estou falando para casais que dão certo pelo olhar, eles dialogam. Pode estar uma festa, um aniversário, com 50, com 100 pessoas, um olha para o outro e já entende ali que está na hora de ir embora, está querendo ir embora. Ou então um olha para o outro e está pedindo para ficar mais um pouquinho na festa. E geralmente quem fala que é a hora de ir embora ou se pode ficar são as mulheres, elas que mandam. Porque quando elas batem o salto que quer ir embora, acabou. Se você não for, vai ficar sozinho que ela vai embora, né? Então casais precisam dialogar, precisam ter cumplicidade, precisam ser carinhosos, precisam conhecer, entender para poder ajudar a necessidade do outro, um ajudando o outro, o homem ajudando a esposa e a esposa ajudando o esposo. Você não vê aqui Eucana em nenhum momento humilhando a Ana e dizendo: ó, Ana, tu não presta não, hein? Teu ventre é seco, hein? Tu não gera de jeito nenhum, hein? Penina já me deu homens e mulheres e você não me dá nada. Não, ele sabia que a sua esposa, por algum motivo, ela não tinha condições de gerar. Deus, como o grande, único e verdadeiro Deus, Ele sabe da minha limitação, Ele sabe da tua limitação, e Deus está olhando dos céus nessa noite e dizendo para mim e para você que há um tempo determinado aonde quem está chorando vai cantar e cantar o hino da vitória. Mas Deus tinha um propósito. Tudo na vida, gente, entenda isso. Tudo na vida Deus tem um propósito. A gente perde alguém que a gente ama. Humanamente nós falamos, morreu. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Deus está falando com alguém, Deus está tratando alguém, Deus tem um propósito. Às vezes nós olhamos situações alegres, situações boas. Deus tem um propósito também nas alegrias. Deus tem um propósito nas conquistas. Tudo. Quem crê na palavra de Deus, levante a mão com muita alegria e diga glória a Deus. Tudo na vida daqueles que creem na palavra de Deus tem um propósito. Você nunca vai ver Deus dos altos céus sentado no seu trono e coçando a cabeça e dizendo: ih, esqueci de fulano, olha o que aconteceu, deu ruim. Ih, esqueci dessa irmã, olha o problema que aconteceu. Não cai uma folha, não cai um fio de cabelo nessa terra sem que Deus não esteja no controle de tudo e de todas as coisas. Você crê nisso? Pode glorificar e exaltar a Jesus. Estou vendo ali o filho do pastor Rafael, da irmã Marcrite. Pastor, por quê? Não sei, mas Deus teve um propósito. Quem sabe são vocês, os pais, que estavam ali de frente, ali sofrendo, chorando. A gente fazia a visita e ia embora, vocês ficavam lá 24 horas.
Quando eu fui ver esse rapaz no hospital, que eu estou falando aqui do testemunho dele, talvez quem esteja aqui não saiba, o carro foi atravessar a linha de trem, o trem veio e levou o carro com todo mundo que estava dentro. E o mais atingido foi esse adolescente. Chegou no hospital, ficou conhecido como o menino do trem. Menino do trem. E quando eu vi esse rapaz ainda todo ensanguentado, ainda nos primeiros atendimentos, na cama já, e eu olhei a cabeça enfaixada e eu falei: Jesus, primeira coisa que veio na minha cabeça: tem misericórdia da irmã Marcrite. Tem misericórdia da irmã Marcrite. Porque humanamente você olhava e falava: não tem como. Irmão, você foi ser atropelado por uma bicicleta. É ruim, imagina um trem. Deixa eu te falar, ele está sentado ali glorificando, exaltando a Jesus. Tudo na vida Deus tem um propósito. Ok, a aparente dificuldade, dor, tristeza de Ana, permitido por Deus, na verdade era o caminho da vitória. Deus estava ensinando a Ana. E às vezes as aulas de Deus nos custam lágrimas. Às vezes as lições que Deus permite, ou que Ele mesmo nos dá, nunca será para nos humilhar, mas é para nos colocar em um outro nível. Tudo que você e eu passamos até hoje é um aprendizado para chegarmos em outro nível e não perdermos a salvação e continuarmos crente na igreja, mas abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. A Penina era sua competidora. E eu digo, cuidado com a Penina, hein? O espírito de Penina continua nesse século. A Penina, ela existia com uma única missão: irritar. Irritar de uma forma excessivamente. Irritar a ponto de tirar a Ana, o foco do seu ponto de equilíbrio. E qual é o ponto de equilíbrio do cristão? É a intimidade que ele tem com Deus. Quando você vê luta atrás de luta vindo, igual onda. Você lembra quando você vai na praia? Vem uma onda, vem duas ondas, vem três ondas. Tem hora que não dá nem para você levantar, você já está de caixote, já está caindo na areia, já está afogando uma onda atrás da outra. Tem hora que o inimigo vai querer tirar você do teu ponto de equilíbrio, para você perder a intimidade com Deus, para você falar alguma coisa que te tire a espiritualidade, para você falar alguma coisa que você não venha sentir mais a autoridade de Deus na tua vida. Quando essas ondas de Penina começar a vir sobre a tua vida, levante a tua mão e diga: o meu Redentor vive e reina para todos sempre. Deus, eu não estou entendendo porque tanta luta, tanta dificuldade, tanto choro, mas segura na minha mão, não deixa eu cair. A função de Penina era embravecer e tirar do sério e do equilíbrio emocional. Vamos falar um pouquinho de equilíbrio emocional. É o mal do século. Hoje mata mais do que a pior doença que você possa imaginar: o câncer. Questões emocionais. Pessoas que, com cultura, sem cultura, com patrimônio, sem patrimônio, isso afeta, doenças emocionais afeta ao assalariado, a quem tem trilhões de dólares espalhados pelo mundo. Questões emocionais não pergunta se você crê em Deus ou se você não crê em Deus. Questões emocionais, preste atenção nisso, hein? Não tem nada a ver com demônio. Ah, isso é demônio. Pare com isso, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a crises emocionais. Todos nós estamos sujeitos a cansaço emocional. Aquele momento que você fala assim: não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir, não estou entendendo nada. Quando você e eu estivermos numa situação que não estivermos entendendo nada, guarde só esse nome: Jesus. Ele vai ser a tua âncora, dia e noite. Se você tiver que gritar, grite pelo nome de Jesus. Se tiver que clamar, clame pelo nome de Jesus. Se tiver que pedir ajuda, peça a Jesus. Ele vai tirar você dessa situação.
Quantos cristãos não estão entendendo que estão passando por crises emocionais e querem associar a ataques espirituais? Você precisa procurar um profissional. Você precisa procurar um psicólogo, de preferência evangélico. Você precisa conversar com um terapeuta. Você precisa dialogar com o seu pastor, com a sua pastora. Mas não vá pensando, isso é uma coisinha, uma crise emocional, daqui a pouco passa. Não, essa ansiedade, se não for trabalhada, se você não entrar realmente levando a sério isso, as pessoas geralmente, elas vão se afastando, elas não querem vir à igreja, elas não querem estar onde tem muitas pessoas, elas querem ficar no seu canto quietinho, começam a se tornar pessoas monossílabos. O que é isso? Só fala sim, não, tá, vou ver. Não, vou ver já não é monossílabo, é de sílabo. Elas começam, né? Só não, tá, sim. Então, isso pode acontecer com quem tem o Espírito Santo de Deus? Pode. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele habita num corpo que não é um corpo celestial. Senão ninguém aqui poderia ter problema de pressão, ninguém aqui poderia ter problema de enxaqueca, ninguém aqui poderia estar usando óculos, ninguém aqui, nós seríamos super máquinas, super dotados, não sentiríamos nem raiva, nem dor, nem medo, não sentiríamos alegria, nem nada, seríamos robôs. Não, irmãos, nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós ainda estamos nessa terra, estamos sendo trabalhados, e cada dia se aproximando dele, e sendo transformado, e moldado, e o dia que chegarmos à estatura do varão perfeito, Deus vai dar um jeito, e nos recolher dessa terra, porque essa terra não é feita para homens e mulheres perfeitos. O senhor está dizendo então que eu e o senhor não somos perfeitos, não? Bem, não sei você, eu não sou. Eu a cada dia estou sendo trabalhado. Eu não tenho questões morais, eu não tenho questões que venham envergonhar a minha família e que venham envergonhar a Deus. Mas defeito? Irmão, se eu for aqui começar a ter coragem de contar meus defeitos, são tantos que você vai dizer, eu não sei o que esse homem está fazendo aí no altar. Eu e você somos frutos da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Pisa no pé do teu irmão aí. Tu vai ver esse anjo aí que tem asa do teu lado, olhando para você e dizendo, ô irmão, qual é? Pisou no meu pé? Ô irmão, mas tu não é anjo? Você sentiu dor? Você sentiu alguma coisa? Entra aí na página aí digital desse irmão, dessa irmã, e fala aí que o cabelo dela não ficou legal, fala aí que a roupa dele não está legal. Tu vai ver o que esse anjo, essa anja vai escrever para você na internet. Então todos nós temos áreas da nossa vida, não estou falando de pecado, eu estou falando de áreas humanas que estão sendo trabalhados dia após dia por Deus. Você entende isso? E você concorda? Pode dizer amém? Por exemplo, chatice é uma coisa que tem que ser trabalhada por Deus, sim ou não? Sim. Pessoas orgulhosas tem que ser trabalhada por Deus, sim ou não? Sim. Pessoas que a palavra dela é a última palavra, é a palavra da verdade, é o dono da verdade, precisa ser trabalhado por Deus, sim ou não? Sim. Pessoas que querem que você enxergue igual ela enxerga. Se você não enxergar igual ela enxerga, você não serve mais para ser amigo, amiga, não vai cantar mais no mesmo departamento. Isso aí não precisa ser trabalhado por Deus, sim ou não? Uma vez um irmão falou comigo, um obreiro, falou, pastor Rinaldo, aconteceu uma situação, não gostei, estou pensando em falar com esse irmão, tal, o que você acha? Não, rapaz, ora, isso aí é só orar que Deus resolve. Não, porque ainda bem que eu vim falar com o senhor, porque se eu fosse lá falar com ele, o velho homem ia descer, ele ia ver só o que ia acontecer. Ué, mas que negócio é esse? O velho homem já não morreu? E ele pode ficar ressuscitando a qualquer momento, vai e volta, vai e volta, vai e volta, dependendo da situação. Da mesma forma que eu já ouvi irmãs dizerem assim, pastor, é bom essa pessoa não mexer comigo não, senão eu rodo a baiana. Mas que negócio é esse? Tu não é lavado e remida pelo sangue de Jesus? Não é uma nova criatura? Não é casa do Espírito Santo?
Então nós chegamos à conclusão que nas questões emocionais, todos nós temos um ponto que ainda está sendo trabalhado por Deus. Mudanças de atitudes escrevem uma outra história. Repita após mim: mudanças, todos, mudanças de atitudes escrevem uma outra história. Dá uma catucada aí em alguém aí e fala: ó, Deus vai falar comigo agora, não é com você não, é comigo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: ó, eu não quero falar nada com você, ele preparou esse culto só para mim, tá? Ele quer falar comigo agora. Se eu e você continuarmos a prática daquilo que não tem produzido nenhum resultado bom, não fique esperando o milagre dos céus, o resultado será o mesmo. Agora muda um pouquinho só, um pouquinho, só para você ver se é verdade isso, que mudanças de atitudes escreve uma outra história. Ana, ela deu um basta naquilo, e ela teve uma mudança de atitude. Em vez dela ficar uma vez por ano indo lá com seu esposo, com Penina, e sendo humilhada por Penina, e Eucana vendo ali a cena da tristeza de Ana, naquele ano, não sei porquê, ela teve uma mudança de atitude. E ela falou: chega, ninguém mais vai me humilhar, agora eu vou tomar a rédea dessa situação, agora chega, agora eu vou me levantar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E mesmo que agora Penina venha dizer: não, vamos ser amiga agora, não, chega Penina, agora eu me levantei e agora eu vou falar com Deus. Quando Ana tem essa atitude, ela se levanta. A Bíblia diz: depois que come e bebe em Siló, palavra, louvor, presença de Deus, ela chorou, ela teve amargura na alma, ela pensou, como que seria bom se ela tivesse um filho. E o que fez a diferença na vida de Ana e a sua mudança de atitude é que ela teve uma mudança de atitude na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Tem coisas, situações nessa vida que não adianta nem você falar com o teu opositor, você tem que falar com Jesus. Irmãos, eu desafio aqui, o problema que for, eu desafio aqui nesse altar, não é você não, é o problema que for, eu desafio, se ele resiste a um período de oração e clamor, de um crente clamando e chorando na presença de Deus, comece a fazer isso e você vai ver o milagre de Deus chegando na tua vida, você vai ver o sobrenatural de Deus chegando na sua vida. Aquela mulher dobrou os joelhos e disse assim: Senhor, no altar, ela disse: Senhor, eu quero te apresentar essa questão, eu não posso gerar filhos, mas se tu fizer um milagre, eu quero fazer aqui um voto. Depois que a criança desmamar e na idade certa, eu voltarei aqui na hora de sacrificar, e o meu sacrifício será pegar o meu filho para que ele sirva no altar. E quando Ana faz esse voto, ela estava fazendo no lugar certo, na hora certa e falando com a pessoa certa. E quando o profeta ali fica sabendo do seu voto, ele abençoa Ana e diz: Ana, assim será, conforme você tem dito, assim será. Irmãos, a vida está passando, e nós não vamos ter uma eternidade aqui na terra não, eternidade é no céu. Aqui na terra todos nós temos uma validade. Então o que Deus tem que fazer, Deus tem pressa em realizar na nossa vida. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Mas eu te pergunto, Deus, Ele tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele? Não. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme e serve ao Senhor e aquele que não tem nenhum compromisso.
O compromisso de Deus é para com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você tem um sonho, se você tem um projeto de vida, se você tem uma situação que precisa de uma intervenção de Deus, tenha uma mudança de atitude, que você vai escrever uma nova história a partir de hoje. Agora eu te pergunto, além do profeta, nesse momento, mais alguém ficou sabendo? Não. Penina não ficou sabendo, não. Nem vejo aqui resquício de Eucana ficar sabendo, a não ser depois que ela vai cumprir o voto. Ou seja, segredo é tudo na vida do cristão. Ore e fale somente com Deus. Deixa para dar o grito na hora que Deus falar. Agora é para gritar e tocar as buzinas. Aí o muro vai cair em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa ter uma atitude. A esposa está falando para o marido: marido, tem uma atitude. O marido fala para a esposa: tem uma atitude. Fala para os filhos: tem uma atitude. E fica ali, como diz na física, na matemática, na inércia. O tempo passa e a pessoa está ali, na inércia, parado. Oh, meu irmão, Deus nos trouxe aqui nessa noite, que privilégio, dia 14 de janeiro, início do ano, para dizer: se você mudar a sua atitude, eu vou escrever uma nova história para você esse ano. Coisas novas estão vindo, mas você precisa ter uma atitude. Você quer ficar dependendo dos homens ou quer depender exclusivamente de Deus? Você quer ficar dependendo dos homens dessa terra, ou você quer depender exclusivamente de Deus? De Deus. Então, se eu e você temos que ser dependentes de alguém, preste atenção, vamos ser dependentes de Deus. Que você possa dizer: o que eu sou, o que eu tenho, o que eu terei, o que eu serei, a honra e a glória é para o meu Deus. Eu cumpri a sua palavra, eu me esforcei, eu tive bom ânimo, eu agradei ao Senhor, e Ele olhou para mim e ouviu o meu clamor. Mudanças fazem toda a diferença. O que nós precisamos mudar? É a pergunta que eu concluo agora. O que é que nós precisamos mudar? O que é que eu e você? Ana teve uma mudança. Qual foi, pastor? Foram algumas. Ela se levantou, ela orou, ela votou, fez um voto, ela comeu, se alimentou, restaurou suas forças. Já estava ficando ali quase que numa crise emocional, mas ela não deixou que a depressão a tomasse, e ela voltou para o caminho. E a Bíblia diz: o seu semblante já não era mais de tristeza. Ou seja, o que a Bíblia chama de tristeza naquela época é o que nós chamamos hoje de pessoas com depressão, pessoas tristes, ansiosas. Mas a Bíblia diz que o seu semblante já era diferente, e que ela recebeu a bênção e cumpriu o voto com alegria e com gratidão. Você entende essa palavra? Pode dizer amém? Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gonarvin. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha
tenha te abençoado. Que Deus continue falando com você através desta palavra.